Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma teleconferência de resultados da Bemob, hoje referente ao terceiro trimestre de 2024. Eu sou o Nicolas, diretor de RI da companhia, e como normalmente está aqui comigo o diretor estatutário, o Pedro Ripper, CEO da Bemob, André Veloso, nosso CFO, e João Stricker, nosso VP de Operações Brasil e Latam. Informamos a todos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão não só nos ouvir durante a teleconferência, mas também visualizar os palestrantes e acompanhar a apresentação que já está aí na tela. E todos os participantes podem acessar a tradução simultânea em inglês, caso preferirem. No canto inferior direito há um botão chamado Interpretation, basta clicar e selecionar a língua desejada. Vou mudar rapidinho para o inglês para ajudar aqueles que não falam português. For those that don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used by pressing the button called Interpretation on the bottom right corner of your screen, and then choosing the option English. I would like to highlight that after the presentation, we will hold a question and answer session. Now I switch back to Portuguese. Pessoal, logo após a apresentação dos nossos diretores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, que é exclusiva para analistas e investidores, e as instruções para efetuar as perguntas serão fornecidas quando a gente começar a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, como normalmente fazemos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações aqui hoje que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Bemob, ou projeções ou metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem, obviamente, riscos, podem ter incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Bemob e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Então, agora, passo a palavra ao Pedro, que dará início à nossa apresentação. Bom dia, Pedro. Bom dia, Nicolas, obrigado. Bem, bom dia a todos. Mais uma vez, bom estar com vocês para comentar um pouco a evolução dos resultados da Bemob e um pouco da nossa estratégia. Dando início à nossa apresentação, como sempre, acho que vale a pena a gente começar com uma visão mais macro. Então, a gente teve alguns progressos importantes. Do ponto de vista geográfico, a gente volta a expandir o nosso escopo de atuação. A gente está em 5 países novos, depois de algum tempo, operando em 52 países. A gente começa a entrar em alguns países da Europa, uma experiência nova num país maduro, que seria o caso da Suíça, então também Eslovênia, Bósnia, Montenegro e um país mais na África. A gente continua com uma boa tração de conquista de novos clientes. Já em alguns slides a gente vai dar um pequeno zoom de como é que isso se casa com nossas diferentes áreas de negócio. E a gente continua medindo a nossa participação das principais empresas de serviço recorrentes no Brasil, onde agora a gente conta com 9 das top 15 empresas. É uma das métricas que a gente vai seguir, é a nossa capacidade de conquistar esses principais grandes players de serviço. Relembrando que hoje o nosso negócio está subdividido em 4 linhas de negócios, 2 que andam bastante de mão dada, que é a solução de pagamento de software, que conjuntamente é o que a gente batiza de pagamentos verticais, somados ao mercado de microfinanças, e por último, o de assinaturas digitais, que é o negócio original da Bemob. Quando a gente olha esses 4 negócios sobre uma métrica B2B, ou seja, as contas e os principais parceiros que a gente tem em cada segmento, tem alguns destaques aqui que vale a pena a gente comentar. Quando a gente olha a área de pagamentos, a gente fez um bom progresso, a gente está com 72 contas adicionais comparado com o trimestre anterior. A gente trouxe 3 grandes contas Enterprise. O Grupo Salta é o maior grupo de educação fundamental privado do Brasil. A gente tinha conquistado essa conta há algum tempo, agora ela passa a estar operacional e começa a ter os primeiros impactos nos resultados no início do Q3, mas vai gradualmente ter um impacto maior no Q4 e principalmente no ano 2025. Na nossa estratégia de conquistar as utilities, especificamente distribuidores de energia, a gente conquistou a Light já há alguns meses atrás, mas já entrou em operação. Então, é a próxima utility que agora já está operacional. Tem um impacto ainda muito pequeno no resultado de Q3, mas em Q4 e acelerando em 25, a Light passa a contribuir mais. E no mundo de telecomunicações, que a gente tem uma operação agora mais focada nos ISPs, a Unifique se junta ao Go Hall de parceiros que adotaram nossas soluções de pagamento. Um número que menos em destaque aqui, mas igualmente importante, é o fato que a gente continua na estratégia de pegar nossos clientes de SaaS, de Software as a Service. Hoje a gente tem na casa de 1.300, 1.340 desses clientes, e a gente tem vamos dizer, a venda ou upsell das soluções de pagamento integradas com SaaS.
E aí, nesse caso, a gente converteu 70 dos clientes de SaaS para incluírem pagamentos dentro das soluções que hoje a Bemob oferece. Então, a gente vai continuar não só conquistando os clientes novos, que a gente não tem nem relação de software nem de pagamentos, mas uma parte do motor de crescimento é esse upsell, esse cross-sell, como foi o caso das 70 clientes. Em SaaS também teve um crescimento interessante, 11 contas adicionais. Em microfinanças, a gente teve mais uma. E aí, uma área que a gente tinha algum tempo que a gente lançava menos contas foi a área de assinaturas digitais, onde a gente acabou trazendo 14 novas operadoras, exatamente naqueles países novos que eu destaquei há 2 slides atrás. Continuando nessa mesma visão de 4 linhas de negócio, como a gente acaba sendo uma empresa B2B2C, a gente pega também indicadores de volumetria na ponta do consumidor final. Então, em pagamentos, usualmente, a gente sempre usa o TPV, que é uma métrica comum da indústria. A gente teve um bom crescimento, não só sequencial, como ano contra ano, crescemos 24%. Nas soluções de SaaS, a gente mede o número de licenças, ou seja, uma determinada empresa, normalmente ou ela paga por assentos ou por algum tipo de uso. A gente também teve um bom crescimento, quase 19% ano contra ano. A gente teve uma retração já há alguns trimestres em número de transações de microfinanças, mas aqui vale uma explicação importante. Diferente das outras áreas, os indicadores físicos, seja TPV, número de licenças ou assinaturas, aqui teve um descasamento onde, apesar da gente ter tido uma retração em número de licenças, quando vocês forem investigar como é que a nossa receita se comportou, a gente teve um crescimento de receita nessa área também, tanto numa visão trimestre contra trimestre, quanto numa visão ano contra ano. Esse descasamento, onde a gente enxerga, por um lado, o número de transações diminuindo e a receita aumentando, ela vem principalmente de uma razão e secundariamente de uma segunda. A principal é, como eu já venho comentando, embaixo do que a gente batiza como microfinanças, existem 2 tipos distintos de transação. Aquelas muito focadas em adiantamentos de recarga ou de pacotes de dados, ligações de voz no mundo de telecom, e aquelas mais recentes e novas, que é uma área bem promissora, onde a gente vende transações de scoring, onde a Bimob se utiliza de dados alternativos para trazer uma precisão de scoring de crédito, principalmente para fintechs ou emissores de cartão de crédito, para melhor poderem fazer previsão de limite de crédito ou mesmo emissão de cartões. Essa segunda área, como eu já havia comentado, é uma área mais nova, ela tem um pouco menos de 2 anos, e ela vem crescendo de maneira muito acelerada. E ela tem um ticket materialmente mais alto do que o outro microcrédito. Então, dada a mudança de mix, apesar de você ter um número absoluto diminuindo, como você tem um número de transações crescendo em microcrédito, com scoring de crédito, com ticket mais alto, isso faz com que a receita aumente. Então, e agora a materialidade desse negócio já começa a ser relevante no todo, então uma coisa mais que sobrecompensou a outra. Por último, e não menos importante, a gente tem a área de assinaturas digitais, que depois de um período de 23, onde a gente retraiu um pouco essa área de negócio, em grande parte por um misto de mercado internacional, tendo um efeito ainda da guerra da Ucrânia e da Rússia, ainda muito sentido no ano passado, somado com a venda da Oi, que também impactou negativamente. A gente agora já está há quase 4, 5 trimestres consecutivamente crescendo esse negócio, e a gente teve um crescimento robusto de licenças aqui de 19%. Aproveito para também fazer um comentário aqui já de receita, que a gente cresceu até mais em receita, apesar de não ser a área que a gente acredita que seja o principal motor de aceleração da empresa a médio e longo prazo. Esse trimestre acabou que foi a área que cresceu mais, a gente cresceu 26%, uma visão ano contra ano. E eu acho que aqui, marcando um pequeno ponto, já não foi perguntado se isso aqui a gente deveria ser visto como business legado, e a gente fez uma pequena correção aqui semântica, a gente vê mais como um business maduro. Diferença entre um business legado e maduro, porque a gente acha que esse business ele ainda cresce, ele tem uma longevidade maior, apesar de a gente ainda achar, como eu já comentei, que ele não será um motor de crescimento. Então, um trimestre com um crescimento double digits, na casa de 26%, eu acho que ele ilustra bem que é um segmento que vai ter momentos de maior aceleração, vão ter segmentos menores, mas numa janela mais longas, ele é um segmento que vai ainda mostrar crescimento de maneira agregada. Com isso, passamos um pouco para a receita, maneira talvez até mais correta e neutra de olhar nossa receita, de um ponto de vista neutro de variação cambial.
sobre esse ponto de vista, a gente cresceu 16%. Se a gente olhar de maneira não ajustada pelo câmbio, a gente cresceu ano contra ano 15%. Lembrando um pouco para quem acompanha a gente praticamente desde Q4 do ano passado, ou seja, se a gente está crescendo já agora, são 4 trimestres consecutivos que a gente vem gradualmente acelerando o crescimento ano contra ano, versus o que a gente tem feito nos trimestres anteriores. Então, é bom ver a Bemob de volta nos seus patamares, mais próximos dos seus patamares históricos de crescimento, depois de um período curto, em 23, onde a gente andou um pouco de lado. Quando a gente olha a receita agora de maneira um pouco mais segmentada, acho que vale alguns destaques. A gente, de novo, como eu comentei, tem acelerado, ou seja, numa visão year to date, a gente está próximo de 10%. Quando a gente olha o trimestre, a gente já está mais próximo de 15%, que mostra uma aceleração de crescimento dentro do próprio ano fiscal. Quando a gente dá um zoom em pagamentos, a gente acaba subdividindo na área, vamos dizer assim, futura, que são os pagamentos digitais. Tem aqui sim um business legado pequeno de distribuição de recarga física, onde a gente também computou pagamento, mas mesmo de maneira agregada aqui a gente está crescendo próximo de 13% no ano, ou seja, um pouco mais acelerado do que os 9,6% do resto da empresa. Esse trimestre, mais excepcionalmente, pagamentos cresceu um pouco menos do que o resto das linhas de negócio, que fizeram 14,7%, pagamentos cresceu 7,5%, mas eu ressalto que, apesar de pagamentos ter sido um pouco menos acelerado do que as outras áreas, a nossa crença de que essa área continua sendo um motor de crescimento e, numa visão mais de médio e longo prazo, ela vai, em média, crescer materialmente mais que os outros negócios. Quando a gente olha o mix, não tem uma mudança muito material, mas eu acho que o que vale ressaltar é que a empresa hoje tem praticamente metade da sua receita, até um pouco acima de metade dela, já nesse binômio, né, de pagamentos integrados com software. Então, quando a gente soma aqui pagamentos e SaaS, a gente já está na casa de 50 e poucos, 53%. Passamos de metade da receita e a tendência é que, como eu comentei, essa combinação cresça mais do que as demais numa visão de 1, 2, 3 anos. Do ponto de vista geográfico, sem grandes alterações, mas é bom ver a nossa área internacional, ou seja, praticamente todo o business fora do Brasil, tanto a sub-região da América Latina teve uma boa performance, muito puxada por México, Colômbia e Chile, são nossos principais países fora do Brasil na América Latina, mas como também as outras regiões, elas acabaram performando bem. Bem, com isso eu passo a palavra aqui para o nosso CFO, o André Veloso, que vai entrar um pouco mais na quebra de margem, OPEX, fluxo de caixa e outras métricas financeiras. Obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Um prazer estar de novo com vocês aqui para a gente apresentar o resultado trimestral da Bemob. Conforme salientado pelo Pedro, a gente vem numa batida, né, de 4 trimestres consecutivos de crescimento, inclusive com a aceleração desse crescimento, e isso tem sido refletido positivamente nas nossas demais linhas aqui do P&L. E não foi diferente aqui com o lucro bruto, né? Em termos absolutos, a gente cresceu 11% na visão trimestral e 7% na visão acumulada do ano, com uma leve retração de margem bruta, fruto, né, de maior custo de aquisição de clientes, sobretudo na linha lá de assinatura digital. Já na linha de OPEX, a gente nota ali um crescimento de 7% na visão trimestral e 4% na visão acumulada do ano. Isso aqui decorre basicamente, né, dos esforços conduzidos pela administração no final do ano passado para a gente contrair e controlar melhor as despesas da companhia. Em adição, a gente também teve, né, a incorporação de empresas adquiridas no final do ano passado, que somadas ao dissídio fizeram com que a gente tivesse esse aumento, mas bem menor do que o aumento que a gente teve em lucro bruto, fazendo com que no gráfico, né, da direita ali de EBITDA ajustado, a gente conseguisse registrar aqui uma alavancagem operacional com um crescimento ali da ordem de 17% no EBITDA na visão trimestral, né, que atingiu 50 milhões de reais nesse terceiro trimestre de 24, e 12% na visão acumulada do ano, neste caso, com uma leve expansão também da margem relativa de EBITDA para a faixa ali de 33%. Acreditamos, conforme a gente já vinha salientando, que esse é um movimento, né, gradual e consistente da companhia de
elevação das margens de EBITDA, mas não de maneira linear também ao longo do tempo. No slide seguinte, Pedro, por favor, a gente mostra nosso lucro líquido ajustado ex-swap, né, na visão trimestral, ele basicamente andou de lado. Isso decorre ali de maior despesa de depreciação e amortização, fruto das empresas, né, que a gente adquiriu, e um maior nível de capitalização lá de mão de obra relativo ao ano passado, e principalmente também de menor taxa de juros média incorrida no exercício 2024, né? A gente operou ali na faixa de 10,5 esse ano contra algo em torno de 13,5 em 2023, além também de uma leve menor posição também de caixa em 2024 comparativamente a 23. Mas quando a gente olha a visão acumulada do ano, a gente nota ali um crescimento da ordem de 31%, né, no lucro líquido, atingindo 89 milhões de reais, fruto da melhor performance da companhia e também do efeito de JCP ali no segundo trimestre do ano. Olhando para frente, né, a gente só gostaria de salientar que no quarto trimestre a gente faz a compensação, né, do withholding tax das operações internacionais, de modo que, em conjunto com a performance esperada por quarto trimestre, a gente imagina que o lucro deva estar mais próximo, né, do comportamento da visão acumulada do ano do que na visão trimestral e, por consequência, crescendo em relação ao que a gente observou aqui no terceiro trimestre. Quando a gente olha o fluxo de caixa operacional, né, medido, no nosso caso aqui, pelo EBITDA ajustado menos CAPEX, no trimestre a gente observou um crescimento da ordem de 10%, atingindo 37 milhões de reais, uma leve queda da taxa de conversão de caixa. Isso ocorre pelo fato do nível de CAPEX, né, no ano passado ter sido muito baixo, foi um ponto fora da curva. E quando a gente isola esse efeito e olha a visão acumulada do ano, o crescimento é maior e mais consistente com a nossa performance, né, na faixa de 14%, atingindo ali 107 milhões de reais, numa conversão também de caixa bem sólida e forte, na faixa de 73%. Por fim, no slide seguinte, onde a gente apresenta, Pedro, por favor, nossa posição de caixa, nesse caso, comparativamente ao trimestre anterior. Esse talvez tenha sido um dos grandes destaques do trimestre. A gente teve uma geração de caixa livre ali de quase 60 milhões de reais, né, atingindo 570 milhões agora no período encerrado em setembro de 2024. E ele foi fruto, né, não só da melhor performance operacional, quanto também de um destravamento de capital de giro ocorrido ali no final do segundo trimestre, de quase 20 milhões de reais, a despeito também de um emprego ali de cerca de 9 milhões de reais na nossa operação de parcelamento de contas, que já tem um montante empregado de 65 milhões de reais. As demais linhas comportaram-se de maneira sólida e normal, e o único ponto ali do caixa, né, não operacional foi um ajuste de swap, nesse caso positivo, com efeito líquido de quase 6 milhões de reais na rolagem ali dos nossos contratos de swap. No mais, tudo normal e posição de caixa muito sólida da companhia, fazendo com que a gente ainda continue focando naquele tripé, né, de usar esse caixa para as operações de M&A, distribuição de proventos e também movimentos ali de recompra das nossas ações. Com isso, eu passo a palavra novamente ao Pedro, que vai tecer as considerações finais. Muito obrigado a todos. Perfeito, André. Obrigado, vamos lá. Então, assim, tentando fazer um resumo geral aqui do trimestre. É um trimestre que a gente está contente, talvez por uma mistura de duas ou três razões principais, né? Eu acho que a gente preza muito de tentar gerenciar bem a expectativa e mostrar consistência. Então, como eu comentei aqui, é o quarto trimestre consecutivo que a gente acelera e de maneira bem em linha com o que a gente, de certa forma, tem comentado e compartilhado um pouco nossas perspectivas. Então, a gente tinha comentado no início do ano que a gente teria um ano de gradual aceleração e melhora, tanto em receita quanto em EBITDA, e isso vem acontecendo. Eu acho que o destaque, eu já comentei rápido aqui, o fato da gente ter
um resultado bem balanceado, ou seja, as quatro linhas de negócio cresceram nas duas visões temporais, né? Trimestre sequencial, trimestre contra trimestre, ou ano contra ano. A outra quebra que a gente faz é uma quebra geográfica. A gente, durante um período, teve o Brasil carregando um pouco as operações internacionais, e agora as duas macro-regiões também se comportaram bem. Então, eu diria que é um resultado bastante bom, e equilibrado, no sentido que os negócios estão indo bem e estão balanceados em qualquer que seja a quebra que a gente escolhe. O fato de a gente acelerar, obviamente, também nos agrada, que é um pouco a promessa e a indicação que a gente fez e está em linha com o nosso modelo de negócio. A gente acha que ainda tem mais alavancagem para esse negócio e realmente ainda acelerar mais, né, quando a gente olha uma janela mais longa, 1, 2 anos. Eu acho que um outro destaque que a gente faz aqui, apesar da gente, quando olha isoladamente, de uma maneira, uma janela curta, pagamentos ter sido na casa de 8%, ano contra ano, a gente, do ponto de vista de indicadores leading, né, indicadores que vêm antes, são indicadores de tração comercial, né? Normalmente você tem um timeline entre você conquistar um cliente, assinar um contrato, depois ele entrar em operação, depois ele escalar. Então, a gente acaba que vem indicadores que vêm no tempo, às vezes 1, 2, 3 trimestres antes, e eles acabam tendo um efeito nos resultados que a gente olha como financeiros, defasado no tempo. E aí, compartilhando um pouco, a gente tem conseguido uma boa tração. Essa proposta de valor de se especializar, integrar software e pagamentos e resolver problemas muito específicos, se diferenciando um pouco das ofertas padrões. Hoje, no nosso setor-alvo, que são serviços recorrentes, a gente teve boas conquistas de clientes. A gente, por enquanto, não está comentando que a gente tem feito a prática de comentar os novos clientes quando eles entram em operação, mas aqui fica a informação que a gente fechou belos contratos, empresas muito grandes, e que vão trazer resultados em 2025. Então, acho que isso também é um highlight de que a atração medida em novos contratos, com novos clientes, está indo bastante bem. Com isso, Nicolas, eu acho que eu volto para você explicar um pouco a dinâmica de perguntas e respostas para a gente depois encerrar a nossa call. Perfeito, obrigado, Pedro. Bom, gente, temos duas maneiras de fazer pergunta. Pode levantar a mão no botãozinho Raise Hand, que a gente já tem um analista até na fila. E também pode fazer a pergunta escrevendo a mensagem no botão de Q&A. E também, para quem não se sentir confortável em fazer a pergunta aqui, também fique à vontade para entrar no nosso site da RI, fale com a RI e mandar a pergunta para a gente que a gente responde. Tá bom? Eu vou agora abrir, então, o microfone da Maria Clara, do Itaú. Maria Clara, acho que você já consegue falar. Bom dia, Pedro, Nicolas, obrigada pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada a pagamento. Vocês podem comentar um pouquinho mais sobre a aquisição dessa nova instituição de pagamento que vocês divulgaram e em questão de perspectivas de crescimento nessa categoria, e também queria pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre como vocês enxergam o potencial de crescimento da Bemob nos novos padrões de soluções da indústria de pagamentos, né? Como, por exemplo, o Pix por biometria. E aí, numa segunda pergunta, eu queria pedir, por favor, para vocês comentarem um pouco mais sobre a expansão internacional. Quais são os planos de crescimento em outras regiões e se vocês puderem comentar um pouco quais são os mercados que vocês veem como as maiores oportunidades. Obrigada. Obrigado a você, Maria Clara. Vamos lá. A gente nem deu destaque, porque você até pegou bem, isso está lá na nossa carta de administração. A gente fez uma pequena aquisição. Na prática, é uma empresa que o único ativo dela é uma licença de uma instituição de pagamento, e nada mais é do que uma maneira de você queimar algumas etapas num processo de você se regular e ganhar licenças operacionais junto ao Banco Central. Obviamente, esse deal ele ainda está sujeito à aprovação, à anuência do próprio Banco Central. Como qualquer empresa regulada, ele precisa dar essa anuência para você fazer, de fato, a mudança de controle. Mas, indo mais direto à tua pergunta, assim, por que isso, para que serve e como é que isso se conversa um pouco com a nossa estratégia de pagamento? A Bimob, apesar de ter, no início, focado muito no principal meio de pagamento digital, quando a gente começou, que era o cartão de crédito, no qual o Brasil, poucas pessoas sabem mesmo, mas o Brasil tem uma penetração de cartão de crédito nível Estados Unidos, país de primeiro mundo, a despeito de ter um consumo per capita e um GDP per capita muito menor.
mas o que a gente tem visto é muito em função dos esforços do Banco Central de desregulamentar, de fomentar novos meios de pagamentos, obviamente com destaque no Pix, e de você fomentar uma abertura maior do mercado através do Open Finance, a gente vê uma pequena revolução acontecendo. E a gente, como sempre se propôs a ser um pagamento uma empresa de pagamento de soluções de pagamento vertical, agnóstica ao meio de pagamento, ou seja, a gente vai usar o meio de pagamento que for mais competitivo do ponto de vista de custo e melhor do ponto de vista de conversão e de redução de inadimplência. E aí, nesse sentido, a gente hoje já suporta vários meios de pagamento, inclusive o Pix, mas a gente enxerga o Pix como um meio de pagamento super promissor, ainda mais quando a gente olha a evolução dos novos padrões que estão vindo por aí. Você tem o Pix automático, que está sendo programado para junho do ano que vem. A Bimobile está praticamente pronta para já oferecer essa modalidade no ambiente pré-regulado, com algumas limitações. E uma vez que a regulamentação esteja de fato de pé e seja obrigatória, a gente vai estar bastante adiantado. Você tem uma série de outras transações que vão deixar o processo de pagamento ainda mais sem fricção. Tem a ver um pouco com uma dessas licenças que a gente está comprando, que é de iniciador de pagamento, chama-se TP, e algumas das jornadas do Open Finance. Inclusive, essa mesma que você comentou, você tem o Pix por biometria, que é por aproximação no mundo físico, e você tem uma jornada semelhante a essa de você poder fazer tipo um Pix sem que você tenha que ser redirecionado do aplicativo do banco, que é mais um ponto de fricção no pagamento. Então, a visão, vou usar um termo clichê que um colega nosso aqui interno da Bimob deu outro dia, que apesar de parecer clichê, ele tem um fundo de verdade, né? Ele chama assim, o futuro dos pagamentos é não ter pagamentos, ou, em inglês funciona melhor, né? The future of payments, no payments. No payments não no sentido do cliente não pagar a sua conta, mas no sentido de você fazer de maneira tão transparente que você tire fricção. Porque fricção, em última instância, né? É redução de capital de giro no cliente que não paga, redução de aumento de churn. Então, assim, essa frente do Pix, Pixpiometria, ITP, etc., são ferramentas super bacanas, novos padrões, que, entre outras coisas, buscam fazer transações a custos mais baixos e de maneira menos atritosa, mais transparente. E a Bimob tem aqui como core da sua estratégia, está na fronteira aqui desses novos padrões. Quando você, para terminar aqui, uma resposta longa, o que isso significa em relação à perspectiva de crescimento? Assim, isso aqui é mais um meio do que um fim. De novo, para a gente continuar sendo o player mais competitivo e a melhor escolha, a gente, por definição, vai ter que abraçar esses meios de pagamento todos. Mas o fato da gente ser um challenger, né? Se você olhar a indústria de pagamentos, mesmo no Brasil somente, ela é enorme e a gente detém uma fatia muito, muito, muito pequena. Então, na medida que você vai ter algum desses meios de pagamento disruptando outros, a gente ainda tem pouco legado, seja legado de cliente, de solução, de plataforma, e a gente pode ser um pouco mais arrojado em, eventualmente, induzir algumas canibalizações para ganhar outras oportunidades. Então, a gente vê essa disruptura com entusiasmo. E aí, a terceira parte da tua pergunta era um pouco sobre visão internacional. A gente está olhando ainda de uma forma muito cautelosa. Me explico. Brasil é um país que, diferente de outras áreas que a gente tem um lag, né? A gente está um pouco atrás em maturidade de mercado, em pagamentos acontece o oposto. O Brasil está, provavelmente, há alguns anos na dianteira de outros países e é um mercado enorme que está se amadurecendo e está tendo um reembaralhar de players e quem faz o quê. Então, o dilema um pouco positivo da Bimob, é um problema bom, é como melhor alocar energia. Hoje, a nossa cabeça está de alocar mais energia no Brasil do que nas operações internacionais. Na medida que você tem uma janela no Brasil, o mercado já está mais pronto, ele é grande e a gente tem um share pequeno. Enquanto nos outros mercados a gente ainda tem um delay, que se a gente leva mais 6 meses, um ano, essas janelas ainda estão abertas para o tipo de coisa que a gente está fazendo. Eles têm ecossistemas diferentes do Brasil, mas a maneira com que a gente está balanceando esse caso, a gente escolheu. A gente tem 2 clientes. Um é uma telco na Colômbia, que está começando a fazer pagamentos muito semelhantes ao que a gente fazia para recarga. Isso tem sido um processo de aprender melhor um país novo e ver como isso escala. E ainda sem dar nomes, tem um outro país da América Latina que a gente está fechando a primeira utility em breve, uma grande distribuidora de energia, onde a gente vai estar replicando o que a gente faz no Brasil também. Aqui é muito menos no curto prazo com um motor de crescimento novo, até obviamente vai trazer crescimento, mas
a meta maior aqui é usar esses dois grandes cases para a gente aprender um pouco das diferenças regionais e aí poder balancear melhor se a gente vai mergulhar de cabeça em mais dois, três países, ou se o grosso da energia vai de fazer dobrar a aposta no Brasil, porque aqui, de certa forma, a gente ainda poderia multiplicar esse negócio, sei lá, 5, 10 vezes o tamanho do nosso negócio e ainda ter um share não material no todo. Então, Maria, resposta muito longa, mas espero que tenha endereçado os 3 pontos. Tá ótimo. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, você. Pedro, a gente tem Nicolas, temos algumas, algo mais? temos mais perguntas no chat. Eu vou começar pela primeira, depois, se a gente tiver mais tempo, a gente segue na segunda. A primeira é referente à estrutura de capital e ritmo de recompra de ações. Perfeito. Então, acho que só relembrando, a gente está numa posição confortável, porque a gente tem a prerrogativa de fazer primordialmente 3 usos, né, desse capital. Então, primeiro, para deixar claro, o André já comentou aqui na parte dele, mas o fato de você estar num ambiente ainda desafiante do ponto de vista de custo de capital, etc. Então, primeiro, é muito melhor estar com caixa do que estar com dívida, num momento como esse. Falando, só estou repetindo o óbvio, mas é para deixar claro que nesse ambiente, isso dá uma tranquilidade da Bimob tomar risco no business, não na sua estrutura de capital. Sem prejuízo disso, a gente continua muito empolgado com as oportunidades de M&A. Eu sei que às vezes o mercado gostaria que a gente saísse comprando 3, 4 empresas por ano, 5 empresas de maneira reloginho, mas M&A você tem que cruzar várias variáveis, entre elas, obviamente, custo, fit, com a tua estratégia, mas tua prioridade da alocação desse capital continua M&A. A gente tem, sim, oportunidade, gente, que alguém me pergunte, que fariam, eventualmente, uso até desse capital inteiro, talvez não numa oportunidade, mas numa mistura de oportunidades. E elas hoje estão muito focadas mais no segmento de pagamentos e nessa evolução desse ecossistema. Claro que oportunisticamente tem aparecido coisas também que das outras linhas de negócio, mas a gente está cada vez mais focado nessa vertical e esse seria assim, o desenho prioritário. No momento que eu tiver que competir a alocação de capital, esse tende a ser a prioridade. Sem prejuízo disso, dada a posição confortável que a empresa tem, a gente pode começar a se permitir a usar isso para mais 2 coisas. A gente teve um pagamento de dividendo um pouco maior no ano passado, a gente continua achando que cabe, sem a gente comprometer a nossa estratégia de M&As, principalmente alavancando a possibilidade de JCP, que acaba trazendo um pouco de benefício fiscal também. A gente vai continuar mantendo isso no rol de uso desse capital. E por último, a gente fez um processo de buybacks grande, quando a gente olha desde o início, a gente comprou mais de 11, 12%. E a gente vai continuar, ou seja, enquanto a ação estiver nesse patamar, a gente não tem muita dúvida que é uma outra alocação bastante legítima, né? De alocar no próprio. O único cuidado aqui é o dilema sempre de, apesar de ser um bom investimento, ele acaba tendo, uma medida menor, um pouco de efeito na liquidez, e aí tem que ter só essa consciência que esse remédio tem um efeito colateral. Então, respondendo, all of the above, mas com uma clara prioridade em M&A, que a gente acha que a gente destrava mais valor nas sinergias e numa aceleração desse crescimento que a gente já tem hoje, vis-à-vis dos outros demais remédios. Perfeito. Eu acho que a última, então, Pedro, para encerrar, é uma pergunta relacionada à nossa atuação junto às utilities. Qual é a proposta de valor e como que, de fato, a gente consegue reduzir a inadimplência desses players? Essa proposta de valor, ela tem até evoluído, tá? E amadurecido. Ou seja, a gente tinha uma hipótese, né? Que o setor de utility, especificamente, a gente fala de utility de maneira genérica, mas eu acho que vamos dividir. A gente tem primeiro o setor de distribuição de energia, e ele passa por uma desregulamentação muito parecida com o que viu a Telecom 10 anos atrás. E uma das nossas hipóteses é que, por a gente ter ajudado os nossos parceiros de telecom a digitalizar pagamentos, a sua jornada lá atrás, a gente estaria bem posicionado para isso acontecer em utilities. E a gente foi positivamente surpreendido de que teve eco essa tese. Acho que parte da maneira de ver esse eco é o fato que a gente está muito bem encaminhado de ser parceiro de praticamente todas, a maioria das grandes, em breve, talvez quase todas as grandes distribuidoras de energia. Inicialmente, a proposta de valor estava muito focada uma suboportunidade mais ampla no processo de arrecadação e cobrança, que é a ideia de você inserir um meio de pagamento que historicamente não era usado nas utilities, que
serviços básicos eram muito focados em boleto, e numa medida menor o Pix. E os clientes inadimplentes não tinham muitas modalidades de como negociar suas contas. A ideia de você poder alavancar um país com penetração de cartão de crédito alta e trazer uma flexibilidade para os clientes possam pagar as suas contas com cartão no modelo parcelado, eventualmente gerenciando melhor um momento de bolso mais apertado no mês, onde o cliente não tem direito, ele vai pegar aquele limite que ele tinha no cartão de crédito, que era focado em bens de consumo, sei lá, comprar um celular novo, uma geladeira, e você eventualmente vai poder usar um instrumento de crédito importante para as famílias brasileiras hoje. E não estou falando do rotativo, tá? Só para ter todo mundo clareza. Quando você tem 28 dias para pagar seu cartão de crédito no mês, esse é um juro sem custo, melhor, é um float sem custo, e você normalmente não tem passado para o consumidor final o valor do parcelado. Então, isso traz uma ferramenta para as famílias brasileiras que não era usado pelas indústrias de serviços. A gente criou uma forma na indústria de serviços diminuir a inadimplência, alavancando um crédito que já existe no mercado. Então, isso é uma maneira que a gente tem melhorado a conversão de clientes inadimplentes e reduzido o capital de giro, que é esse período onde o cliente tem a conta em aberto. Essa foi a onda 1 que fez a gente, de certa forma, ter um ângulo de entrada nesse setor. O que tem acontecido agora, né? A gente viu que esse setor, muito parecido com outros que já entraram no mercado mais competitivo, querem digitalizar a relação de cobrança. Então, um exemplo hoje, a maioria de nós ainda recebe uma conta impressa, que o leiturista lá, quando vai ler a nossa conta de energia, imprime, e aí você lá, basicamente, você tem um código de barras, você lá e paga um boleto. Você hoje tem meios digitais, por exemplo, mensageria e o próprio WhatsApp é um fenômeno. As pessoas no Brasil hoje, quase que 100% das pessoas que têm celular têm uma conta de WhatsApp. Hoje, praticamente todo mundo se bancarizou, você tem uma conta Pix. Então, a gente começa a ver uma coisa que a gente fazia muito bem nas operadoras, que é esse trabalho de canal digital ligado com pagamento e essa combinação com Pix, que ela é bastante onipresente, vira uma ferramenta de acelerar essa migração no meio de pagamento mais caro e mais atritoso, que é o boleto, e a impressão de fatura, mesmo que nesse caso é uma impressão que é feita quase que no próprio local. Então, você tem um benefício de redução de custos, você tem um benefício de você digitalizar mais o processo de pagamento e, consequentemente, começar a criar um diálogo entre essas empresas e o consumidor final, que muitas vezes nem se falavam. Então, essa onda 2, que vai além do cartão e usa muitos canais e usa Pix, tem tido muito eco. É uma coisa que a gente já fez durante quase 10 anos em telecomunicações, então acho que ele nos credencia para pegar uma nova indústria que tem uma visão muito clara que ela precisa digitalizar mais os processos, e a gente tem se posicionado bem como um parceiro de ajudar a acelerar esse processo. Então, Utilities está indo além dessa solução de cartão e começando a ter um escopo mais completo, onde a gente passa a ter um papel um pouco mais amplo. Então, a gente está bem animado. É um setor que eu acho que, quando a gente olha para 2025, já começa a ser bem representativo no total do nosso negócio. Boa, Pedro, perfeito. Acho que com essa a gente pode encerrar, então, a transmissão. Agradecer a presença de todos. Um ótimo dia. Maravilha, gente. Muito obrigado e até breve.